Olá! Hoje vou falar de mais uma curiosidade que não deixa de ser também um momento caras da história da arte. Então, a rivalidade é uma característica inerente ao homem e é disso que nós vamos falar agora. Gênios em guerra. Olha só, dizem que manter a rivalidade pode ser bastante positivo, já que muitas vezes a competição gera maior produção. Bem, mas quando a rixa é entre dois pintores, aí as coisas são um pouco diferentes. Dois clássicos renascentistas, Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti, foram alvos da maioria das fofocas em Florença em meados de 1504. Cada um a seu jeito, com sua personalidade, com suas características, os dois artistas não faziam a menor questão de conviver. Inclusive, os dois evitavam até mesmo de ficar no mesmo ambiente. Então, naquele ano de 1504, o governo de Florença havia decidido que sua sede deveria receber uma obra de arte. Assim, Michelangelo, com 29 anos de idade, foi convidado para criar uma cena de guerra em uma das paredes do Palazzo Vecchio, sede do governo florentino, no Salão do Cinquecento. Em troca, o Estado florentino oferecia uma recompensa substanciosa. Diante disso, Michelangelo não pensou duas vezes para aceitar a proposta. O problema é que Leonardo da Vinci também foi convocado para a tarefa. Orgulhosos e perfeccionistas, nenhum dos dois artistas estava disposto a retroceder. E aí cada um começou a fazer seu trabalho, duas cenas de batalha inspiradas na história recente de Florença. Leonardo da Vinci começou a criar a famosa Batalha de Anghiari e Michelangelo a Batalha de Cassina. As duas batalhas foram notáveis vitórias florentinas medievais. Bem, Michelangelo nunca completou a pintura, mas a começou e fez um desenho completo da composição. Ele não acabou a pintura porque ele foi convocado pelo Papa Júlio II para criar o projeto de seu túmulo. O Papa Júlio II foi um patrono importantíssimo para Michelangelo e ele não podia negar isso não. Eles tinham uma relação super forte entre o amor e o ódio. E Michelangelo largou para lá o trabalho em Florença e foi feliz criar o projeto do túmulo, porque Michelangelo amava escultura. O grande barato dele mesmo era a escultura. Já Leonardo da Vinci, super engenhoso que era, criou até um andaime que poderia ser levantado e dobrado à maneira de um acordeão. Sanfona. Só que Leonardo da Vinci não estava acostumado à técnica do afresco, não estava acostumado e não gostava. Afresco é quando você faz a pintura com o reboco ainda úmido, por isso que chama afresco, o reboco ainda fresco. E aí você tem que, se não me engano, 48 horas para pintar, porque com o reboco fica úmido durante esse tempo e você tem que aplicar o pigmento no reboco ainda úmido. Só que o Leonardo da Vinci é um artista que não é da pressa. E ele pensava muito antes de pintar, ele gostava do processo, da reflexão. Não podia ser aquela coisa, anda aí, vai, você tem 48 horas para pintar. Não era esse o perfil dele. Então, ele resolveu que ele não ia fazer um afresco e decidiu usar uma técnica nova que requeria muito calor para que a pintura se fixasse na parede e foi um desastre. As cores não secaram totalmente, se misturaram e Leonardo abandonou o projeto. As pinturas inacabadas de Leonardo e Michelangelo decoraram a mesma sala por quase uma década, de 1505 a 1512. E aí depois eles resolveram preencher aquele espaço inacabado com outras pinturas. Em 2012 foi anunciado que haviam evidências de que a pintura de Leonardo ainda existia
debaixo da pintura de Giorgio Vasari, A Batalha de Marciano. Essa pesquisa começou em março de 2012, porém em setembro de 2012 eles resolveram interromper as pesquisas devido a conflitos entre as partes envolvidas. E aí uma restauradora perita em obras de Leonardo da Vinci declarou: acreditamos que é uma aberração destrutiva afetar uma obra mestra como a de Vasari só para satisfazer uma curiosidade de saber se ali se encontra um quadro de Leonardo. E aí houve um protesto furioso de mais de 100 historiadores de arte que achavam ridículo o trabalho destrutivo e especulativo. Dito isso, sabendo dos fatos, vamos analisar um pouco mais essa rixa. Para Sigmund Freud, o pai da psicanálise, aliás, o único pensador a analisar a competição entre os dois artistas renascentistas, a tal rixa se apoiava em alguns fatos distintos. Para começar, em algum sentido, Leonardo da Vinci e Michelangelo eram muito parecidos. Segundo ele, ambos tinham dificuldades com suas figuras maternas ausentes e ainda compartilhavam o mesmo fardo que era ser homossexual no século XVI. Dizem que Leonardo, no entanto, era mais bem resolvido do que Michelangelo. E ainda tem o fato de que sempre poderia existir a questão da inveja. Muito mais novo do que Da Vinci, Michelangelo detestava o rival, mas precisava estudá-lo, a fim, por exemplo, de compreender as teorias de claro e escuro, porque Da Vinci já era um mestre há mais tempo. Então era quase que uma admiração velada. Sem contar que Leonardo era um homem muito mais confiante do que Michelangelo. Aos 51 anos, ele chamava a atenção por onde passava e não se importava em usar túnicas cor-de-rosa, todas muito mais curtas do que o padrão da época exigia. Dizem que certa vez, os dois morando em Florença, Leonardo estava passeando e passava pela Praça Santa Trinità. Lá estavam reunidos vários notáveis que estavam discutindo uma passagem da obra de Dante Alighieri. Vendo Leonardo passar, eles pediram que Leonardo explicasse a história para eles. No mesmo momento, quem estava passando por ali? Michelangelo. E dizem que, para provocar, Leonardo disse: Michelangelo poderá lhe dizer o que significa. Michelangelo, pensando que aquilo poderia ser uma armadilha para ele, respondeu: não, explique você mesmo, seu modelador de cavalos, que, incapaz de moldar uma estátua em bronze, foi forçado a desistir da tentativa por vergonha. E aí, ele virou as costas, foi embora e Leonardo permaneceu calado e corado com essas palavras. Bem, para quem não sabe, Leonardo da Vinci, em 1482, tinha recebido uma encomenda do Duque de Milão para fazer o projeto de sua estátua equestre. Estátua equestre é uma estátua em cima de um cavalo. Pois bem, Leonardo trabalhou em cima dessa estátua durante 10 anos e aí chegou uma hora que o Duque de Milão falou: não quero mais não, precisa não. E usou o bronze que seria destinado à estátua para fazer canhão. E Leonardo da Vinci tinha feito apenas um modelo da estátua em argila que permaneceu por muitos anos até ser destruído. Leonardo da Vinci não tinha boa fama não, ele tinha fama de não entregar as encomendas, porque ele era um ser pensante, né? Ele falava que ele não era um artífice, não era só o fazer, tinha o pensar, né? O construir, o processo, a engenharia, ele gostava disso. Então, em muitas obras ele gastava tanto tempo que as pessoas desistiam da obra, como essa, por exemplo. Foi a isso que Michelangelo se referiu. E aí temos, de um lado, Leonardo contemplativo, multifacetado,
e interessado no mundo natural. Do outro lado, também um gênio, Michelangelo, só que impulsivo, intempestivo, idealista. E assim, as batalhas silenciosas continuaram por anos em uma lógica complexa que, de certa forma, faziam com que os dois artistas dessem o seu melhor para superar o concorrente. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau.